Muito bem, meus irmãos, vamos ler duas escrituras para uma breve meditação. A primeira escritura eu quero ler com os irmãos, São João, capítulo 5, versículo 19, e a outra, São João, capítulo 14, versículo 12. Amém. Vamos ler São João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Agora, a segunda escritura, eu quero ler com os irmãos, São João 14, versículo 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Obrigado, Senhor, por estas escrituras que temos lido. Pedimos a tua ajuda nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a harmonia entre o noivo e a noiva. Amém, amém. Para falar sobre
falar sobre a harmonia entre o noivo e a noiva. Precisamos ter em mente que Cristo Jesus é o noivo e Ele tem prometido na sua palavra restaurar esta noiva que caiu lá em Pérgamo, na terceira era, no concílio de Nicéia. E nós já aprendemos que Ele veio restaurando essa mesma noiva que caiu, com Lutero, o talo, com Wesley, a borla, os pentecostais, a casca, e a mesma vida que estava no grão que caiu, ela brota a mesma noiva, agora restaurada, quando a casca pentecostal morre com a cor amarela, porque o amarelo representa a morte, e a casca amarelou, os pentecostais amarelaram, morreram, a vida saiu da casca pentecostal e brotou no grão outra vez, e este grão era a noiva, manifestada em plenitude através do irmão Brana. E ali você pode ver no ministério do profeta a harmonia entre o noivo, a palavra, a coluna de fogo, que é a palavra falada de Deus, o verbo, em harmonia com a noiva, carne, Brana. E nós, como também somos noiva, precisamos ter a mesma harmonia que a palavra, o Logos, a coluna de fogo, teve com a noiva Brana, encarnado, fazendo as mesmas obras que o noivo havia feito no princípio, na primeira vinda, ele fez na sua segunda vinda por meio da noiva Brana. Agora, como você já sabe, nós sabemos, o irmão Brana sozinho não é a noiva, nós também somos noiva, mas precisamos ter a mesma harmonia, chegar a aquela harmonia da palavra encarnada em nós, do Logos, a mesma harmonia, o que foi em Brana ser em nós. Eu quero ler com você para não perder muito tempo, quero que você fique até o final, não se assuste com o tipo de pregação que você tem ouvido muito tempo, por muitos anos, né? E agora você passou a ouvir a pregação, né, que nós temos pregado, e você sentiu um pouco de diferença, mas fique até o final, você vai ver que o profeta e a Bíblia estão em harmonia, certo? Não podemos pregar nada que está fora da Bíblia, fora da mensagem. E é seu dever examinar o que pregamos, seja quem for, certo, meus irmãos? Então eu quero ler com vocês a Era de Pérgamo, parágrafos 56 e 57, para você ver esta harmonia, certo? Esta harmonia que a palavra teve com o irmão Brana. Porque veja, quando você volta lá atrás, na primeira vinda, Jesus, ele disse que não podia fazer nada sem que primeiro o Pai o mostrasse. Você tem que ver a carne de Jesus sujeita à palavra, à coluna de fogo. Sim, a coluna de fogo no Velho Testamento, que havia se escondido atrás de peles de animais, lá no terceiro compartimento, ela saiu dali e se escondeu na pele de carne,
humana chamado Jesus. Jesus não era a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Jesus era a pessoa da deidade, onde a palavra, a coluna de fogo, o Logos, se encarnou. O Verbo se fez carne. Deus estava na carne humana, chamada Jesus. E esta carne, Filho, ele disse: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Por quê? Porque era homem, e nenhum homem pode fazer nada. Só Deus pode. E Deus estava na carne, mas a carne por si própria não podia fazer nada. Aí ele diz: se não vir o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus primeiro via, tinha uma visão, para depois ele fazer algo. O Pai mostrava para a carne na visão, ele fazia aquilo conforme ele via, e era ordenado a fazer. Você via a harmonia entre a palavra, o Verbo, e a carne, Jesus. Você via a harmonia entre o Espírito, o Pai, e o Filho, a carne. E esta harmonia era a palavra encarnada, fazendo as obras, obrando e operando. Aquela mesma harmonia que teve a palavra, o Logos, o Espírito Santo, na carne humana chamada Jesus, aquela mesma harmonia precisava ter a palavra, o Logos, o Verbo, o Espírito, o anjo forte, o mesmo Senhor que desce do céu. Essa mesma harmonia teria que ter com a noiva no último dia. Aí eu quero ler com você na Era de Pérgamo 56, parágrafo 56 e 57. Preste bem atenção no que o irmão Brana diz. Veja bem, ele diz assim: note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Certo? Agora eu queria grifar essa parte aqui, que é onde tirei o título desta pequena pregação. O profeta prossegue e diz: esta harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva. Esta harmonia é para existir agora. Agora quando? No tempo do irmão Brana. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva. E quem é o noivo, senão o Logos, a palavra, o anjo forte que desce do céu? Ele é o noivo. Esta harmonia é para existir agora, no tempo do irmão Brana, entre o noivo e sua noiva. Quero prosseguir um pouco mais. Ele diz: ele mostra a sua palavra de vida e ela recebe. Ele, quem? O Logos, mostra a sua palavra de vida e ela quem? A noiva, recebe. Aí eu te pergunto: onde foi que ele, o Logos, a coluna de fogo, mostrou sua palavra de vida e a noiva recebeu? Se não no quartinho, onde a coluna de fogo, Cristo mesmo desceu e esteve ali com o irmão Brana, dando ao irmão Brana a palavra da vida, os selos. O irmão Brana disse na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, ele disse: aquela luz que é Cristo me encontrou no quarto e disse que quando o Cordeiro sai do trono já não é mais mediador. Ele me disse que a redenção para a igreja termina ali,
Quem? Aquela luz que é Cristo. Essa luz que é Cristo, a coluna de fogo, o Logos, a palavra, o Espírito Santo, o noivo, mostrando a sua noiva a palavra de vida, e ela recebe. Prosseguindo a leitura, ela nunca duvida dela, porque conseguinte nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disto. Quero grifar agora essa parte que eu vou ler. A palavra está na noiva. Não é estará no futuro, mas a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, não é terá a mente de Cristo, mas ela tem no tempo do irmão Brana, porque ela reconhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome. Por quê? Quero grifar essa parte agora aqui. Por quê? Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Ela quem? A noiva. Ela tem, não é ela terá no futuro, mas ela tem no dia do irmão Brana. Ela tem o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é os 7 selos. Ela tem o assim. Então a noiva no tempo do irmão Brana, Brana sendo aquela noiva no seu dia, teve o assim diz o Senhor. A harmonia entre o noivo, a coluna de fogo, e a noiva no tempo de Brana, sendo ele aquela noiva, encarnado. A coluna de fogo em carne humana, com a mesma harmonia que a palavra, o Espírito teve com o corpo Jesus. Aquela mesma harmonia Cristo teria com sua noiva e teve no tempo do irmão Brana. Aí prosseguindo ele diz: ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem, não ela terá, ela tem no tempo do irmão Brana. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito, se cumpre como uma semente que é plantada e regada. Ela chega à plena ceifa, servindo o seu propósito. Então, quando diz a noiva tem um assim do Senhor, a noiva brana no seu dia. Certo, meus irmãos? Agora, depois do irmão Brana, nós que também somos noiva, temos que chegar a esta harmonia que Deus, a palavra, a coluna de fogo, Cristo teve com Brana. E nós teremos. Perceba que nesse parágrafo 56 o irmão Brana fala da harmonia que o pai teve com o filho, Jesus, e que ele não faria nada sem que o pai mostrasse primeiro. Ele diz então que a noiva, o noivo e a noiva teriam essa mesma harmonia. E ele diz que essa noiva tinha no seu tempo assim diz o Senhor. Agora no 57, irmão Brana vai falar aqui em plural, eles têm o assim diz o Senhor. Já não é mais singular, mas plural, eles. Vou ler o 57. Aí ele diz: os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor. Agora é eles. No parágrafo anterior, irmão Brana fala ela tem.
singular, o assim diz o Senhor. Nesse parágrafo 57 ele diz: eles, plural, têm o assim diz o Senhor. Você tem que ver ela, a noiva, Brana, o profeta, vidente desta noiva, em quem teve uma harmonia da palavra com o corpo, a carne Brana. A mesma harmonia que Deus teve com a carne, o corpo Jesus. O noivo teve a mesma harmonia com a noiva Brana, a carne Brana. E ele diz: ela tem o assim diz o Senhor, singular. Mas aqui no 57 diz: eles, agora é plural, tem o assim diz o Senhor. Quem são eles? Esse plural. Eles são os que vêm após o irmão Brana, o profeta e apóstolo Brana. Após ele vem eles. Eles quem? Pastores, evangelistas e mestres, para repetir o assim diz o Senhor que Deus havia dado a Brana, o profeta e apóstolo desta noiva, em quem o noivo teve a preeminência, o noivo teve esta harmonia da palavra feito carne. Por isso é que ela tem o assim do Senhor no tempo de Brana. Agora ele no 57 diz: eles, plural, tem o assim do Senhor. Esse eles são os que vêm após o irmão Brana, os pastores, evangelistas e mestres. Porque a noiva, o profeta diz na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta 22: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele diz: sim, ela tem, e é o que está acontecendo agora mesmo no tempo do irmão Brana, o ministério da noiva. Por isso que a noiva no tempo do irmão Brana, o seu ministério já tinha começado, porque era a noiva Brana, o apóstolo e profeta desta noiva, na mesma harmonia, Deus feito carne. Mas a noiva não é só composta de apóstolo e profeta, ela tem também pastores, evangelistas e mestres para prosseguir, continuar o que havia começado nos dias de Brana. Ninguém aqui vai começar um ministério da noiva. Não tem um homem para começar aqui o ministério da noiva. O ministério da noiva começou com Brana. Aleluia. O que aqui acontece é uma continuação ou continuidade, prosseguindo, indo adiante. O que começou no dia de Brana, o ministério da noiva, a era da noiva, aqui ele continua, ele prossegue. Aqui não vai começar o ministério da noiva, e vai continuar com quem? Com pastores, evangelistas e mestres. É por esse motivo que aqui não tem um outro quíntuplo. Porque se aqui tiver um outro quíntuplo, você vai ter aqui um outro profeta, um outro apóstolo, para começar uma outra mensagem particular, peculiar, independente. E aqui não tem alguém com uma mensagem própria, particular, independente. Aqui não tem um outro profeta vidente, porque se tiver, ele vai ter que ter esta harmonia. E aqui não tem ninguém que ainda tenha chegado a esta harmonia que Deus teve com Brana. Não tem ainda. Nós chegaremos a esta harmonia. Vamos prosseguir. Certo? Eles têm o assim, diz o Senhor. Eles são os pastores, evangelistas e mestres, depois que ela teve, no tempo de Brana, o assim, diz o Senhor. Primeiro foi dado a Brana, o assim, diz o Senhor, singular. Depois é dado a eles, para repetir o mesmo assim, diz o Senhor, que não é nosso. Foi dado a Brana. Ou se conservam em silêncio. Eles sabem
que tem de ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Quem? Jesus não completou toda a sua obra no seu ministério terreno na primeira vinda, certo? Assim, agora quando? No tempo de Brana, ele opera na noiva e através dela. Assim, agora ele opera na noiva e através dela. Agora quando? As obras que Jesus não realizou lá na primeira vinda, ele deixou para realizar na segunda vinda. Aí o Brana diz: ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Assim, agora, no tempo de Brana, ele opera na noiva. Que noiva? Brana. E através dela. Por quê? Porque é a harmonia. É onde a palavra se encarna. Amém? Vamos prosseguir, vamos caminhando, certo? Quero ler com os irmãos a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 578. Porque aquela harmonia que houve da coluna de fogo, sim, aquela coluna de fogo que João Batista viu descer na forma corpórea de uma pomba, e a voz disse: esse é o meu filho amado em quem me compraz habitar, esteve encarnado no corpo de Jesus, e por meio dele o corpo, a carne, a harmonia que tinha com a palavra, o Espírito Santo, tanto que Jesus não fazia nada se antes do Pai não lhe mostrasse. Uma sujeição à palavra. E essa mesma harmonia teve de Cristo a palavra, a coluna de fogo, quando o anjo forte desceu em Apocalipse 10:1. A coluna de fogo, a palavra, desceu, esteve em harmonia com a carne brana, a noiva. E esta noiva, a palavra, fez as mesmas obras que o noivo havia feito no passado, com a harmonia do noivo com a noiva. E é essa harmonia, irmão, que eu, você, nós precisamos chegar nessa harmonia do crente com a palavra, a mesma harmonia que teve Brana com a palavra, o Espírito Santo. Não me venha me dizer que você já tem chegado a esta harmonia só porque você conhece parágrafos da mensagem, fala de 7 selos, fala de trovões, fala de novo nome, que você já chegou a esta harmonia, porque você não chegou. Que se tivesse chegado, você já estava falando a palavra falada. Mas Brana exerceu esta harmonia plena. Brana não só pregou os selos, a terceira etapa, na pregação. Brana também exerceu a terceira etapa da palavra feito carne, falando a palavra falada, criando esquilo, ressuscitando o peixinho, na cura da irmã Brana, na conversão dos filhos da irmã Ratimuse, no controle da natureza, parando a tempestade. Brana foi aquela noiva na harmonia da palavra, o anjo forte, o Espírito Santo, o mesmo Senhor que desceu do céu, em harmonia com a palavra feito carne na noiva Brana. Agora eu e você, que também somos parte de Brana, somos noiva também, temos que chegar nesta mesma harmonia. Vamos aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 578. Preste bem atenção,
porque eu li a Escritura de João 5,19, onde Jesus disse que não fazia nada se não via o Pai fazer primeiro. Primeiro Jesus tinha as visões para depois fazer as coisas. Li também São João 14,12, onde diz: aquele que crê em mim, Jesus falou, foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores que esta. E aquele que crê em mim era Brana. São João 14,12 cumpriu em Brana. Mas se você não sabe, fique sabendo que São João 14,12, quem iria cumprir era a noiva. Aí você diz: onde está escrito isso, pastor? Vamos ler aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra, 578. Podemos ler? Leia comigo, por favor. O profeta diz assim: agora nós vemos a promessa sendo cumprida. A verdadeira liderança entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele o fez a princípio, em São João 14,12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você consegue ver a noiva no tempo de Brana, ele sendo aquela noiva em harmonia com a palavra, onde aqui esta liderança, a verdadeira liderança, Cristo desceu, como ele está dizendo aqui, agora nós vemos a promessa sendo cumprida, agora, no tempo de Brana, vemos a promessa sendo cumprida agora, não é depois, não é no ano 2000, não. Agora nós vemos, agora no tempo de Brana, nós vemos a promessa sendo cumprida. Que promessa? Cristo, a verdadeira liderança, entrando e vindo em sua noiva no tempo de Brana, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio. Cristo na harmonia com sua noiva, Brana fazendo as mesmas obras, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele o fez a princípio em São João 14,12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Era noiva Brana no tempo dele, naquela harmonia, a mesma harmonia que o Pai teve com o Filho Jesus, o Espírito Santo na carne de Jesus, fazendo as obras, aquela mesma harmonia. O Espírito Cristo desceu, Apocalipse 10:1, anjo forte descendo do céu, a coluna de fogo, e entrando nesta carne Brana, carne da noiva, para ter a mesma harmonia, e por meio dela esta liderança, o Espírito Santo Cristo, cumprindo e fazendo as obras para cumprir São João 14,12, aquele que crê em mim fará as obras, porque Brana sozinho, a carne, não podia fazer nada, assim como a carne de Jesus não podia fazer nada, senão o Pai nele, senão o Cristo em Brana. Prosseguindo aqui a leitura, podemos continuar? Então, a cabeça e o corpo estão se unindo, tornando um, em obras e em sinais, em vida, vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isto nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. Ainda vamos ler. Ao nascer do sol, 107, para ver a harmonia do noivo e sua noiva no tempo de Brana. E eu quero advertir-lhes que nós, eu e você, precisamos chegar a esta mesma harmonia, porque somos também noiva. Não é só pregar 7 selos,
Não é só profetizar outra vez, não é só conhecer parágrafos intelectualmente. Se esta palavra não se encarna, não chegaremos a uma harmonia perfeita do crente com a palavra, a mesma harmonia que o Pai teve com Jesus, o Espírito na carne humana, a mesma harmonia que Cristo, a coluna de fogo, teve na noiva Brana. Há uma harmonia perfeita. Brana sujeito àquela harmonia da palavra. Vamos lá? Ao nascer do sol, 107. Podemos ler? Veja o que o profeta diz. Lhe disse: para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação de quem era o Senhor, e havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te o tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, reticências. Queria grifar agora essa outra parte final, para você ver o que o profeta diz. Ele diz assim: essa é aquela revelação divina da palavra feito carne. Se foi a palavra, se foi carne, naquele dia, por meio do noivo, do filho, o noivo, se foi a carne, naquele dia, por meio do filho, o noivo, então também é carne hoje, por meio da noiva. Então é carne hoje. Hoje quando? No ano 2000? Então é carne hoje por meio. Hoje quando? No tempo do irmão Brana. A palavra feito carne por meio da noiva. Hoje. Então também hoje é carne hoje por meio da noiva. Quando foi que essa carne, a palavra feito carne na noiva, quando foi? Foi de 2000 para cá? E por que você não está vendo de 2000 para cá esta harmonia? Se alguém está se dizendo noiva, aí, por aí, por que não está tendo essa harmonia como teve em Brana? Você vê pastores, pregadores se jactanciando, dizendo: nós não somos uma noiva, nós somos a noiva. Como se a noiva fosse um grupo. Nós somos a noiva, nós quem? Esse grupo. Nós não somos uma noiva, somos a noiva, como se a noiva fosse o grupo. Não, filho, a noiva é o indivíduo. Cada indivíduo é a noiva, porque Deus trata com nós gentios como indivíduo, e é esse indivíduo que tem que chegar a esta harmonia que Deus teve com Brana, a palavra feito carne, o Logos, o Espírito Santo, Cristo, o anjo forte que desceu do céu e encarnou na noiva Brana. Este indivíduo aqui que é noiva, eu e você, individualmente, chegando à mesma harmonia. Aleluia. Então veja, o profeta disse: se foi carne naquele dia por meio do filho, o noivo, e se foi carne lá por meio do noivo, o noivo, aquela carne teve harmonia com a palavra. Ele diz: então também é carne hoje, no tempo de Brana, por meio da noiva. Como que você ainda está duvidando que Brana foi a noiva, irmão? Não duvide que Brana foi a noiva. Ele foi o apóstolo e profeta deste quíntuplo noiva.
E depois desse apóstolo e profeta quíntuplo, noiva, você tem os pastores, evangelistas e mestres que são noiva desse quíntuplo, para continuar o que havia começado no tempo de Brana, o ministério da noiva antes do rapto. Como você quer ter um ministério antes do rapto que começa no ano 2000? Ele não começa, ele continua. E todas as mensagens que esses pastores aqui vão pregar, os evangelistas e mestres, tem que estar de acordo, em harmonia com o que Brana pregou. Não aceite nenhuma dedução pessoal, nenhuma fé pessoal de nenhum pastor. Nem minha. Se você vê eu introduzir algo pessoal meu, uma fé intelectual pessoal minha, você tem obrigação de me largar. Não só eu, como qualquer outro pastor. Não temos aqui o direito de introduzir uma ideia, um pensamento e dizer que isto que pensamos que temos por ideia é a mensagem. Não, não é. Amém. Glória a Deus. Então você vê Jesus em São João capítulo 5, 19, ele diz que o filho não podia fazer nada se não visse o pai fazer primeiro. Não é isto? Você vai agora, vamos ver o irmão Brana usando essa escritura para no ministério dele justificar o trabalho feito por dele, através dele, onde Cristo obrou através de Brana, e Brana não fazia nada sem primeiro Deus mostrasse para ele em visão, tanto quanto Jesus não fazia nada sem primeiro o Pai mostrar para ele. Vamos ler aqui na mensagem o patriarca Abraão, pregada em fevereiro de 64, 7 de fevereiro de 64, a mensagem, portanto, após os selos, o patriarca Abraão, parágrafo 136. A gente vai ler, ver o irmão Brana, né, se referindo a essa escritura de São João capítulo 5, 19, onde Jesus disse que não fazia nada sem que primeiro o Pai mostrasse para ele. E Brana usando essa escritura para usar no seu ministério, certo? Que era a harmonia que teve com o Pai e o Filho Jesus, a carne. Esta mesma harmonia teria que ter de Cristo, a coluna de fogo, na carne noiva Brana. O patriarca Abraão, 136. Podemos ler? Me acompanhe então, por favor. O profeta diz assim: agora, em nome de Cristo, eu tomo todo o espírito sob meu controle, para a glória e honra de Deus. Irmão Brana na audiência, eu tenho agora, em nome de Cristo, eu tomo todo o espírito sob meu controle, agora. 137. Eu terei que conversar com você um momento, jovem. Você sabe que o nosso Senhor conversou com aquela mulher junto à fonte. Ele disse: traze-me de beber. O que ele estava fazendo? Irmão Brana diz aqui para aquela jovem: ele teria que conversar com você um momento, jovem. O que é isto? Fazer contato com o seu espírito, conhecer você. Foi isso que Jesus fez lá atrás, assim, ó. Você sabe que nosso Senhor conversou com aquela mulher junto à fonte? Jesus conversando com aquela mulher, tendo contato com seu espírito, com sua vida, conhecendo-a. E Brana disse: eu tenho que conversar com você um momento, jovem. Você sabe que o nosso Senhor conversou com aquela mulher junto à fonte? Ele disse: traze-me de beber. O que ele estava fazendo naquela hora, conversando com a mulher? 138. Agora observe, ele disse em São João capítulo 5: em verdade vos digo, o filho que era ele, corpo, nada posso fazer em mim mesmo,
apenas de acordo com o que ele via o pai fazer. O pai faz, ele mostra ao filho: veja, nada posso fazer em mim mesmo, a não ser como vejo o pai fazer. Então Jesus nunca operou um milagre até primeiro Deus mostrar-lhe através de visão, não dizer-lhe em seu ouvido, mas mostrar-lhe o que eu vejo, não ouço. Vejo o pai fazer. É isso que o tornou um profeta semelhante a Moisés. Como Moisés disse agora, quando ele conhecia o pai, ele estava... Veja, então o Brana está pegando essa escritura de São João 5,19, onde Jesus disse que não podia fazer nada antes que o pai mostrasse, e ele está usando essa escritura para justificar o porquê tinha que conversar com o jovem, e dizendo: eu tenho que conversar com você um momento, jovem. Você não viu? Porque Jesus, o Senhor, nosso Senhor, conversou com aquela mulher junto à fonte. É a mesma harmonia. A palavra, o Pai, o Espírito, a coluna de fogo em carne humana no corpo de Jesus. A mesma harmonia, a palavra, a carne, o Logos, Cristo. Na harmonia da carne de Brana, sendo a noiva no seu dia. E eu preciso, você precisa chegar à mesma harmonia que Deus teve com Brana. Aleluia. E nós chegaremos a esta harmonia. Sim, eu lamento que tem pastores no nosso meio que não acredita que nós teremos e chegaremos à palavra falada para falá-la como Brana falou e exerceu. Eu lamento como tem no nosso meio pastores que estão satisfeitos somente com a pregação dos selos e acham que isso é tudo, e acham que porque pregar selos, trovões, novo nome, já chegou na harmonia. E você sabe que não chegou, porque há muitas coisas erradas no nosso meio que são visíveis e que não concordamos, e por si só mostram que não há harmonia nenhuma. Mas nós chegaremos a esta harmonia que Deus teve com Brana, o Logos, a palavra em carne humana, na noiva Brana, e eu noiva, indivíduo, você noiva, indivíduo, chegaremos a esta mesma harmonia. Quero ler com você aqui na mensagem a adoção, naquela série de mensagens, adoção, mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 80. Adoção, mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 80. O profeta diz assim, ó: voltando diretamente a Gênesis, ao original, o que é isto? Que quando você volta a Gênesis, ao original, você vê Adão, olha só, tendo a vida eterna, os direitos da vida eterna. O livro estava com Adão, a palavra estava com Adão. Não é livro como você tem literal, viu, irmão? O livro é a palavra, é Deus. E Adão tinha a palavra falada, dava os nomes aos animais, chamava os ventos. Ele tinha esse poder. E quando Adão caiu, ele perdeu a vida eterna, os direitos da vida eterna, a palavra ele perdeu, o livro voltou para a mão do Deus Todo-Poderoso, o dono original. Ele perdeu o poder da palavra falada. Mas o original, lá no Gênesis, você vê ele retornar em Jesus, quando aquela harmonia do Filho, o corpo, com a palavra, o Logos, se encarnou em Jesus, o Filho. Você vê Jesus fazendo e exercendo o que Adão perdeu, tendo o poder da palavra falada, controlando a natureza, de mar, aquieta-te, conhecendo os pensamentos, intenções das pessoas do coração. E aquele mesmo original que esteve no Éden, que Adão perdeu, que retornou com Jesus, você vê o noivo agora na noiva Brana, fazendo as mesmas coisas que Adão tinha perdido. Brana exerceu a palavra falada, controlou a natureza, a tempestade, ressuscitou o peixinho na palavra falada,
os filhos da irmã Ratimuse vieram chorando para se converter. Na palavra falada, a cura da irmã Meda. Na palavra falada, a criação dos esquilos. Veja a harmonia. Aquilo que Adão perdeu, o livro, agora, na noiva. Aí Brana voltando aqui, é isso que Brana está dizendo aqui, ó. Voltando diretamente a Gênesis, ao original. O que é isto? Agora o mundo e a natureza estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O que? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos nascidos, os filhos totais falarem, as suas palavras foram sustentadas. Quando verdadeiros filhos nascidos, os filhos totais falarem suas palavras e suas palavras forem sustentadas. Eu creio que estamos à margem disso agora mesmo, sim, Senhor. Diga a esta montanha e que isto assim aconteça. Irmão, eu desejo isto e aquilo. Uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo e eu te dou isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma manifestação. Oh, isto não foi só para a Brana, não. Isto é para mim, isto é para você. A harmonia do noivo com a noiva. Eu e você agora, indivíduos, chegando a essa harmonia. Agora, como chegar a esta harmonia se não há mais oração? Não há mais leitura da Bíblia, da mensagem? Não há mais reverência? Como chegar a esta harmonia se os irmãos estão se organizando, ficando uma estaca, só com pregação dos selos, achando que é tudo? Não, filho, qualquer um pode conhecer isto intelectualmente e pregar. Oh, vamos mais aqui. Parágrafo 83. Ó irmão, minha plantação está queimando lá em cima. Eu não tenho tido nenhuma chuva. Eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor. Abençoada seja a sua lavoura. Ó, esperando, gemendo, toda a natureza esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou isto no princípio. Ele deu o domínio ao homem. Adão perdeu o domínio, Jesus exerceu esse domínio. Deus, Cristo, a coluna de fogo em Brana, exerceu esse domínio na harmonia do noivo com a noiva Brana. Agora, irmão Brana está dizendo aqui que nós chegaremos a este ponto desta harmonia, eu e você, indivíduos. Não é num grupo inteiro, não é num grupo que vai chegar esta harmonia, que Deus não trata com um grupo, Deus trata com indivíduos. Por isso eu não posso dizer para você, nós não somos uma noiva, somos a noiva, somos nós grupo, somos a noiva. Não, filho, a noiva não é um grupo, a noiva é indivíduo, e é esse indivíduo, filhos e filhas de Deus, que chegarão a esse tempo que o Breno está dizendo aqui. Eu desejo isto e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo, eu te dou isto no nome de Jesus Cristo. Você não precisará orar. Agora, você vê aí os irmãos sendo levados a pedirem oração em grupo, de oração de WhatsApp. Não que seja errado, não, irmão. Aí você tem que chegar a um ponto de crer na sua própria oração, que você está chegando a esta harmonia, você e a palavra. Não que está errado você pedir oração, está certo, a própria palavra de Deus diz, Tiago 5, 14 e 15, está dito lá em Tiago: e está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja, que são os pastores, e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 14 e 15. Isto é bíblico. Orar pelos enfermos. Mas o que o Brando está dizendo aqui é aquela porção, é aquela herança que Adão perdeu e que tinha que ser resgatado, e foi pelo próprio Cristo, que sai do trono de intercessão, deixa de ser cordeiro, toma o livro, abre o livro, porque somente ele é digno de abrir. Ele abre o livro e desce como leão, brada como leão, 7 trovões são as suas vozes, ele pisa na terra e no mar, ele brada já como leão. Você vê ele agora em carne humana, na noiva brana, tendo a mesma harmonia que teve lá atrás com o corpo de Jesus, fazendo as mesmas obras que o noivo fez. A noiva agora está fazendo, porque é Cristo na noiva, cumprindo São João 14:12. Aleluia. Agora não é só em Brana aquela harmonia, é em mim e em você. Aqui Brana está falando, voltando aqui na mensagem, mistério predestinado de sua vontade. O profeta diz: eu te dou isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma manifestação. Eu te dou, ó irmão, minha plantação está queimando lá em cima. Eu não tenho tido nenhuma chuva. Um irmão dizendo para o outro: ô irmão fulano, eu não tenho tido nenhuma chuva, minha plantação está queimando. Aí o irmão diz assim: eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor Jesus. Abençoada seja a sua lavoura. Oh, esperando, gemendo, toda a natureza esperando pela manifestação do Filho de Deus. Deus ordenou isto no princípio, ele deu domínio ao homem. Eu creio que nós chegaremos a isto. Nós chegaremos a isto, sim. Quando será isto? Irmão Brana diz na mensagem: olhe sempre para Jesus. Quero ler com você para encerrar. Olhe sempre para Jesus 44. Ele disse: quando o aperto chegar, o concílio começar a apertar, é quando o concílio começar a apertar. Eu sei que não é agora. Ou você tem que já estar comendo desta palavra, orando, se preparando. O concílio vai apertar. Olhe sempre para Jesus 42. Podemos ler? O profeta diz assim, ó: agora você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecerem, nada pecaminoso. Eu não quero dizer isto que eu tenho alcançado agora no ministério. Eu estou salpicando aqui atrás, observando aquele ponto e esperando pela hora para usar isto. Porém, isto será usado, e todos sabem que tão certo como o primeiro foi identificado. E se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia disse aqui está para aquele que tem sabedoria. O terceiro é devidamente identificado. Nós sabemos onde isto está. Então a terceira puxada está aqui, no tempo de Brana. Parágrafo 47, na mesma mensagem. 47, o profeta diz assim: e de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isto junto. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada. Então, isto será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Aleluia. Então é isto, é o aperto.
Quando o aperto chegar, a pressão chegar, o concílio, ele vai apertar. O concílio vai apertar. E quando esse concílio apertar, quando você estiver pressionado, diz o irmão Branda, vigie bem a terceira puxada, então. É isto, o que teve em Branda vai estar no indivíduo. Nós somos também noiva, mas não chegamos ainda naquela harmonia do crente com a palavra. Não pense que chegou porque ele prega os selos, trovões, novo nome, chegou na harmonia. Não chegou não, filho, senão teria muitas coisas erradas no nosso meio. Não chegou não, estamos a caminho dessa harmonia. O que temos é a pregação dos selos, a terceira puxada, os selos sendo pregado, você se alimentando dos trovões do novo nome, para quando você chegar no aperto, aquela harmonia que teve em Brana, do crente com a palavra, chegar em mim e em você. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pregos nas mãos, pregos nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Conforto, quando penso nisso choro. Ainda estou aqui parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Amém, meus irmãos.